pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou. E ontem aconteceu o tradicional encontro de analistas promovido pela Scott Consultoria. É um momento muito importante onde se reúne analistas de peso, pesquisadores do setor, enfim, para discutir os impactos da economia, da política e o que vai ser do mercado do boi a partir das informações que a gente tem nesse momento e principalmente analisando o que pode acontecer no futuro. Sempre é um evento que traz muita informação, principalmente para o pecuarista se planejar e entender quais são os possíveis cenários aí para a produção. E para trazer um pouquinho mais das informações deste evento, está aqui comigo hoje Alcides Torres, analista de mercado lá da Scott Consultoria, e vai contar um pouquinho para a gente das conclusões, né? A partir das discussões geradas lá no encontro de analistas, as conclusões para o mercado do boi. Seja bem-vindo, viu, seu Alcides? É sempre um prazer falar com você. Obrigado por nos atender. Queria que o senhor começasse com um resumo, né? Qual foi a grande mensagem desse encontro de analistas ontem e o que a gente pode esperar do mercado do boi, seu Alcides? Bom, Alexandre, obrigado. É sempre uma satisfação conversar com você. A gente já faz isso há, acho que mais de uma década já, né? Já faz muitos anos. Bem mais que isso, viu, seu Alcides? Acho que lá já quase 20 anos já. Pois é. Notícias Agrícolas comemora 25 anos o ano que vem, então, desde o começo a Scott está com a gente aqui. É quase isso. É quase isso, então. Não, o Alexandre, é o seguinte, o encontro de analistas, a gente faz ele, esse encontro acontece uma vez por ano, e a gente traz analistas, não só da Scott Consultoria, mas do mercado de maneira geral, para falar sobre o cenário da economia, o cenário da política e também o cenário aí do mercado pecuário, né? Insumos, tudo o que está acontecendo. Então, nós tivemos várias conclusões ao longo do dia, né? Do ponto de vista econômico, aparentemente, a gente vai ter um ano difícil o ano que vem, né? A recuperação econômica desenhada, ela ainda vai ser insuficiente para promover uma recuperação das perdas que a gente teve nos anos passados. Então, não é muito otimista, a gente tem que ser conservador com relação à recuperação econômica. Com relação à política, é uma incógnita, não é? A gente ainda está selecionando os candidatos para o ano que vem, terceira via, etc., mas tem muita coisa para ser feita também na área das reformas políticas no Brasil, então o quadro também não é claro. E o que está mais claro nessa história toda é o mercado do boi. Então, a gente deve ter ainda um ano de ciclo de alta, a gente deve ter ainda uma retenção de fêmeas, a China deve voltar a comprar carne do Brasil. Então, o mercado para a pecuária de corte está mais promissor do que o cenário político, do que o cenário econômico. Resumidamente, é isso. Muito bem. Então vamos aos detalhes, seu Alcides. Quando a gente teve um ano muito interessante de ser analisado, né? A gente teve a China interferindo de maneira bastante significativa nos preços, no final das contas, o boi China botando o preço em cima da arroba tradicional do mercado interno. Depois veio a questão a história da vaca louca, casos atípicos, a gente sabe que desmontou todo o mercado que a gente vinha vendo crescer ao longo de todo o ano. Uma retomada impressionante nesses últimos 15 dias aí
rápida dos preços, mesmo sem a China participando. Enfim, foi um ano de grandes desafios, mas de muito aprendizado, né? Viu, Alexandre, o que a gente pode aprender no agronegócio, mesmo porque o agronegócio é uma indústria a céu aberto, não é? Tudo a gente, a gente trabalha com ativos biológicos, né? É o novo termo. Então, esse ano foi um ano bom para a pecuária de corte e a gente sempre tem alguma coisa, como você reportou aí, sempre tem alguma novidade em que altera o rumo esperado, né? O rumo traçado. Esse ano foram esses 2 casos atípicos de doença da vaca louca e isso afetou os preços, né? Foram aí 60 dias de preços de queda abaixo, tá? A primeira lição disso é que quem trabalha com pecuária intensiva, confinamento e semi-confinamento, tem que forçosamente adotar ferramentas de gestão de risco, tá? Isso é importante? É importante, porque você pode ser um bom fazendeiro, ser um bom pecuarista, estar com bons índices zootécnicos, ter uma equipe de trabalho esplêndida, mas eu não fiz seguro de preço, tá? Então, tem que fazer seguro de preço, porque, diferentemente do boi a pasto, do boi em pasto e do boi confinado, o boi em pasto eu posso esperar adiar a venda, é claro que do ponto de vista zootécnico, tá? Não do ponto de vista econômico. Eu posso adiar a venda sem prejudicar o ganho de peso, o desenvolvimento de carcaça e tudo mais. Quando eu tenho gado confinado, eu tenho que vender a hora que ele está pronto. Senão eu começo a amargar prejuízo, tá? Então eu tenho que usar essas ferramentas. E essa alta que você reportou, que em 15 dias a gente recuperou a perda de 60, de 100 dias, porque não tem boi, não é? A gente tem um mercado pouco ofertado, a gente está no ciclo de alta, e rapidamente o mercado voltou aos níveis dos fundamentos de mercado, tá? E deve continuar assim até meados de dezembro, até o dia 20 de dezembro, aí vem as festas de final de ano, aí a coisa dá uma desacelerada, mas o mercado é comprador, viu, o Alexandre? Né? Agora, isso para esse finalzinho de ano. E 2022, seu Alcides, como é que começa 2022? Quais são as expectativas e quais são os alertas que a gente precisa ter aí em mente? Olha, com relação a 2022, tá? Com relação ao desempenho econômico, como eu te disse, a gente não deve ter uma grande mudança de cenário, tá? A gente deve continuar com a inflação em torno de 2 dígitos, a quantidade de pessoas desempregadas deve continuar elevada. É claro que no ano de eleição circula mais dinheiro, mas, por outro lado, a gente tem uma instabilidade em relação a tudo isso, né? Porque as eleições vão acontecer só em novembro do ano que vem, então a gente tem um ano aí de tortura, digamos assim, para ser superada. O fenômeno que está acontecendo e que é preocupante, o consumo de carne bovina, ele está diminuindo, não é? A gente consumia aí 35, 40 quilos de carne per capita, hoje a gente está consumindo 25 quilos, então a gente está perdendo mercado para outros tipos de proteína, de origem animal e de origem vegetal, então isso é preocupante, a gente teria que reverter essa situação. Para o ano que vem, como eu te disse, a China deve voltar a comprar do Brasil novamente, isso deve sustentar o mercado, e nós estamos no ciclo de alta, então os preços dos bezerros devem continuar estilingados e a gente deve ter a cotação da arroba do boi também firme, tá? Então, de maneira geral, é essa a expectativa para 2022. Muito bem. Então vamos lá pegar esse foco do consumo bovino, de carne bovina, que é muito importante. Eu acompanhei parte do debate e a dúvida que ficou para mim, seu Alcides, é se
se esse consumo tem a ver com menor volume de abate de animal ou se é realmente uma perda de poder aquisitivo da população, enfim, se é realmente uma migração aí de proteínas. Dá para ter alguma conclusão? Alexandre, é perda de poder aquisitivo, tá? Né? Porque se você tem dinheiro, você compra carne, tá? Tem o preço sobe porque a produção é menor, tá? Mas o que tá espantando o consumidor da carne bovina é que ele não está conseguindo comprar, tá? Tanto é que aumentou o consumo per capita de carne de frango, de carne de suíno, e a de carne de bovino caiu. Nós estamos encontrando uma solução para isso com a exportação, tá? Então, hoje, 1/4 da produção de carne bovina vai para o mercado externo, e no mercado externo, o grosso da exportação vai para a China, diretamente para a China ou através de Hong Kong, sabe? Então, nós temos aí outras tarefas, né? A gente tem que diversificar os mercados, quer dizer, é fácil falar, mas é difícil de fazer. E a gente tem que fazer um esforço, né? Um esforço de governo e das próprias empresas, né? Da iniciativa privada, fazer com que o consumo não caia muito. Mesmo porque no Brasil, a gente ainda tem uma faixa de brasileiros no nível de fome. E a carne é um excelente alimento de absorção biológica, sabe? Nós precisamos desse alimento, a gente deve manter essa nossa característica, né, de distribuição desse alimento bom, mas, de qualquer maneira, o perfil do destino da produção de carne brasileira mudou e deve continuar mudando. Se a nossa economia não reage, certamente a gente vai continuar mandando mais carne para fora. Muito bem. Tem essa relação direta, então, de consumo interno com a qualidade econômica da população, né? Se ela tem esse poder de compra, ela vai consumir mais. Sim. Por exemplo, numa discussão que a gente teve, o que fazer para aumentar o consumo, fazer marketing, fazer isso, é claro que tudo isso é importante, mas o principal motivador de consumo é você poder comprar carne, tá? Então, essa é o grande estímulo. E por que aumenta externamente, se essa crise econômica não é uma característica do Brasil? A pandemia afetou o mundo todo. Uhum. Mas a China, eles ainda estão com um crescimento de 5%. Quando você pega o volume, né, a base econômica chinesa, 5% é muito. E aí você tem, ingressando no mercado consumidor, uma população muito grande. E esse pessoal vai continuar consumindo proteína de origem animal, sabe? Então, é por isso que a gente fala, bom, se der zebra aqui no mercado interno, a gente ainda pode contar com o mercado externo. E aí a gente precisa também melhorar as nossas vendas para o exterior, para a gente ter segurança também nas vendas externas. Muito bem. Quando o senhor fala dessa melhoria, é melhoria no atendimento, melhoria na carne, no produto que a gente oferece? O que precisa melhorar? Basicamente, Alexandre, é aumentar as praças, né? Quando você pega, por exemplo, o pessoal de frango e suíno, e lá no evento tinha o Luiz Rua, né, da BPA, foi bem claro. O setor diversificou tremendamente. Eles dizem que, ciclicamente, aqueles clientes que eles atendiam vão ficando autossuficientes ou vão pressionando o mercado em função da grande quantidade de fornecedores. Então, eles estão num constante monitoramento e diversificação de praças, né, que eles estão atendendo. E a gente precisa fazer isso também na pecuária de corte. Está certo que são mercadorias diferentes, né? O ciclo é muito mais longo do boi. A gente leva, por exemplo, o Rogério Goulart falou lá assim, esse boi que essa carne, esse bife, esse hambúrguer que a gente está consumindo hoje, ele foi planejado há 5 anos, né? Uhum. Enquanto que um planejamento do ciclo de carne de frango, por exemplo, começa 1 ano antes, 1 ano e meio antes, tá? Então, essas características todas tornam as estratégias para a pecuária de corte mais complexas. Mais desafiador.
Vamos então tomar como abordagem agora essa questão das exportações e principalmente China, que foi nosso impulso para a subida e nosso calcanhar de Aquiles também agora em 2021. O que esperar da China em 2022, Celcides? Eu tenho duas informações da China voltar porque o chinês gostou da carne bovina e vai tender a demandar carne bovina, ou a China voltar, mas com o freio de mão puxado, digamos assim, por conta do crescimento ou da melhora, da recuperação do mercado de suínos deles, dando preferência para os suínos. O que é mais plausível, na sua opinião? Olha, Alexander, lá também no evento, né, nos debates, né, em todos eles, a parte de economia e política, a parte de mercado, é que o Estado chinês é fechado, né? As informações que você tem, elas são difusas, né? Elas faz parte da estratégia. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, tem o SDA que tem toda a informação que você quer ter, mesmo aqui no Brasil, com as nossas dificuldades todas, a gente tem um grau de informação bastante confiável, tá? Na China você não tem isso, tá? Então, os chineses, mais cedo ou mais tarde, eles estarão autossuficientes na produção de proteína de origem de carne suína e de carne de frango. Bovino não, embora a China seja o terceiro país pecuário do planeta, eles têm uma população muito grande, é um país muito grande, também com várias etnias, com várias culturas, né? Não é que nem no Brasil, né? Que é um povo e uma língua. Lá são vários povos e várias línguas, né? Tem várias religiões, lá tem vários tipos de problema que nós não temos. Uhum. Então, vamos dizer assim, com relação à carne bovina, a China vai ser sempre uma importadora de carne bovina. Né? O problema é que não tem só o Brasil entregando carne bovina para a China, né? Tem Estados Unidos na parada, Uruguai, Argentina, Austrália, assim por diante. Então, a gente precisaria melhorar o nosso relacionamento comercial com os chineses, não é? E estabelecer contratos mais firmes, né? Que dêem mais segurança nesse relacionamento entre comprador e vendedor, tá? Por exemplo, esse acordo bilateral com relação à vaca louca, que nós nos comprometemos a qualquer tipo de ocorrência, a gente suspender a exportação, dando garantias da qualidade sanitária, nós fizemos isso direito. Só que não estava no acordo quanto tempo eles vão ter que responder. E com isso, né, Alexander, a gente passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, provavelmente a China, aqui é especulação, ela só volte ao mercado do Brasil, né, lá para daqui a 6 meses, 5, 6 meses. Olha só que transtorno. E é bom ressaltar que a China suspendeu, mas a Hong Kong continua firme comprando da gente. Sim, tá? Verdade. Então, quer dizer, são jogadas comerciais, tá? Muito bem. Mas, enfim, a China segue, então, como nosso importante comprador, é isso? Sim. Bom, agora que está todo mundo escaldado, né? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, então eu não vou te dizer quando que vai acontecer, se vai acontecer, mas fazendo uma análise dos números técnicos e aproveitando a conclusão dos debates do encontro de analistas da Scott Consultoria, a resposta é positiva. Sim, a China volta a ser um grande parceiro comercial do Brasil com relação à carne suína. Legal. E daí o senhor falou da questão da diversificação de mercados para não ficar, né, na mão de um mercado só. E esse ano a gente teve duas notícias interessantes, né? Estados Unidos aumentando as compras do Brasil, que inclusive, né, fez com que isso gerasse uma discussão interna lá, tentando
trazer alguma consequência aí para as compras do Brasil. E agora a Rússia falando que volta ao mercado brasileiro. Obviamente a Rússia sempre teve o seu peso maior com a carne suína, mas a bovina também tem lá a sua participação importante. Como é que o senhor vê esses novos mercados ou essa diversificação acontecer em 2022? Isso é um bom sinal, esses dois mercados? Olha, com relação à Rússia, sim, não é? É uma promessa, mas ainda nós temos que esperar a visita do corpo técnico russo, né, dos médicos veterinários, para eles aprovarem aí a qualidade sanitária dos nossos frigoríficos, a produção dos nossos rebanhos. Então isso vai demorar um tempo, mas é uma boa notícia, né? Qual foi a primeira pergunta? Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos é o seguinte, né? Sim, os Estados Unidos tende a comprar nossa carne, porque lá tem um grande consumo de hambúrgueres, etc. Então, eles priorizariam as carnes de maior valor agregado para atender Taiwan, Coreia do Sul, Japão, etc. E a nossa carne, ela iria para construção de hambúrgueres, tá? Então, isso é bom. Na verdade, uma das características de países inseridos no comércio global é que eles são grandes exportadores e também grandes importadores, tá? Ou seja, a troca comercial é dinâmica, né? Os portos funcionam, as estradas, as linhas de trem. Então, essa é uma característica de países maduros do ponto de vista comercial. Nós temos muito o que fazer ainda nisso também, tá? Agora, o protesto nos Estados Unidos é lobby. Né? Não é? Então, a associação de produtor lá, nós temos problema com o pessoal que planta laranja, produz suco de laranja, temos problema agora com os pecuaristas, mas é lobby, tá? E naturalmente, o resultado econômico, ele vai falar mais alto do que o simples protecionismo, né? Principalmente com relação aos Estados Unidos. Tanto é que grande parte dos frigoríficos norte-americanos estão habilitados para exportar para a China, tá? E por causa, inclusive, das características da comercialização de carne nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. Então, sim, a gente deve estreitar nosso relacionamento também com os Estados Unidos para a venda de carne. Eu não acredito que essa manifestação da Associação de Produtores vingue, tá? Né? Muito bem. Além desses dois países que eu citei, algum outro no radar, algum outro importante a ser conquistado? O que o senhor está vendo aí nessa mudança do mapa geográfico aí das exportações brasileiras? Olha, a gente precisa ter muita coisa para ser feita, viu, Alexandre? A gente precisa ter mais adidos agrícolas. Né? Tá? E a gente está assim, a gente foi uma pessoa para cuidar de um planeta que é a China, por exemplo, um adido agrícola. Precisaria ter um staff lá, um grupo, né? Especializado, um cuidando de milho, outro cuidando de soja, outro cuidando de carne de frango, outro cuidando de carne de suíno, outro cuidando de carne bovina, outro cuidando de farelos. Quer dizer, aí a gente teria mais chances de sucesso, tá? Agora eu estou falando isso, eu não estou chutando, a gente compara, né, o esforço norte-americano para vender produto agrícola, dá um banho na gente, né? A gente fica até admirado como é que a gente consegue ter um desempenho tão legal sem ter toda essa estrutura de apoio no mundo afora. Mas alguma coisa já está sendo feita, é claro. Então, o que eu queria dizer? É um processo, tá? Porque mesmo, se a gente parar para pensar, nos últimos 20 anos, né, que o Brasil... Você falou que a Notícias Agrícolas está com 25 anos, né? Então, foi justamente nesse século aqui, né, século XXI, é que o Brasil realmente se abriu para o mundo e a gente transita agora em vários mercados. Antigamente, não. Antigamente, a gente produzia aqui e aqui ficava. Somos jovens ainda, né, seu Alcides? Somos jovens. Muito bom. Só para a gente finalizar, então, essa nossa conversa, e, obviamente, é a mais importante, eu imagino, para o pecuarista que está ouvindo a gente. Cotações. O senhor falou de cotações firmes.
R$ 300 por arroba é um patamar consolidado, seu Alcides? Olha, sabe que o mercado não existe nada consolidado, né? Não tem. Mas a gente já tem os especuladores na Bolsa apostando em R$ 330 arroba, né? Então a gente deve ter, sim, preços firmes no ano que vem, pelos motivos que eu já te expliquei em relação aí ao ciclo pecuário. Uma mudança de estrutura de preço, do ponto de vista só da pecuária, tá? Sem pensar em vaca louca, em geada, em seca, né? Que a gente passou por tudo isso ano passado. Aham. É um mercado, ainda é um ciclo de alta o ano que vem, tá? Então, pensando no ano que vem, se não acontecer nenhum fato extraordinário, do ponto de vista do pecuarista, tanto do invernista como do criador, será um ano bom. Muito bem. Agora, possibilidade de novos patamares sendo alcançados aí? Pode ser, porque assim, eu pintei, como consultor, a gente precisa enxergar todas as perspectivas, né? Nós já passamos em períodos anteriores que o preço da carne, ele descola do varejo, tá? Então, vendendo ou não vendendo, a escassez fica tão grande. Eu não digo que vai faltar carne, vamos dizer assim, mas que o preço ele sobe mais, ele perde a conexão com o consumo, tá? Ele vai embora. Aham. Então, isso pode acontecer, sim, o ano que vem. Eu não acredito nisso, porque nós vamos ter agora o Auxílio Brasil, agora tem... a gente, no ano da eleição, o dinheiro roda mais pela economia em função das campanhas, não é? A gente tem acompanhado aí todo o malabarismo para aumentar o fundo eleitoral, essas coisas todas, né? Então, a gente deve ter um ano de distribuição de dinheiro e isso deve ajudar o consumo. Por que eu estou falando isso? No auxílio emergencial, no primeiro auxílio emergencial, esse dinheiro foi todo direcionado para a alimentação. Não foi para bens de consumo, linha branca, nada. Tanto é que os preços dos alimentos ficaram sustentados, tá? E a gente tem o desafio, né, que a gente não tocou no assunto aqui, que é o aumento de custo de produção. Então, vamos dizer, não dá para a arroba do boi cair muito, senão você começa a gerar um desestímulo, né, à produção. Ou uma mudança na maneira de produzir. Né? Mas o ano que vem é um ano bom para a pecuária de corte ainda, viu, Alexandre? Quando o senhor coloca o desafio do custo de produção, ano que vem a gente já não vai ter a matéria-prima ou a alimentação, ou o milho, vamos dizer, que é a base da alimentação aí, mais barato, seu Alcides? Ainda não dá para dizer isso. Olha, é o seguinte, segundo aí os dados que também lá que foram discutidos no encontro de analistas da Scott Consultorias, o cenário geral é que os preços já não alavanquem tanto como aconteceu esse ano. Uhum. Só que a base de alavancada já está lá no alto, né? Entendi. Entendeu? Você tinha um produto que custava X, hoje ele custa 3X. Ele vai subir mais? Ele não vai subir mais 1X, 2X, tá? Mas ele também não vai abaixar. Então, ele vai ficar já está num patamar elevado. Então, as margens, embora os preços sejam maiores, a cotação da arroba do boi gordo, as margens, elas deram uma encurtada. Porque subiu tudo, né? Nós temos crise de energia na Europa, crise de energia nos países produtores de fertilizante, o dólar caro aqui estimula a exportação, mas em contrapartida ele torna caro, eleva o custo de produção. É uma equação difícil de resolver, viu, Alexandre? É verdade. Bom, mas vamos ficar atentos. Apesar de tudo que aconteceu esse ano, a gente ainda tem uma expectativa interessante e principalmente para o ano que vem aí, essas expectativas estão mantidas. Certo, seu Alcides? É isso aí, de grosso modo é isso mesmo, ainda é um ano bom para a pecuária de corte, poderia ser melhor, né? Uhum. A gente poderia ter tomado atitudes corretas há mais tempo, já ter recuperado a economia antecipadamente, nós ficamos aí numa discussão estéril, isso custou caro para o Brasil, mas o ano que vem o cenário deve ser melhor. De maneira geral, a gente conversando com o produtor de insumo, com
com o comprador de insumo, com o pecuarista, com o varejista, com os próprios frigoríficos, o cenário é positivo, tá? Mas vamos dizer assim, está todo mundo atuando de uma maneira bem conservadora, vamos dizer assim, nem muito otimista, né? E nem muito pessimista. Cautela e... Como é que a minha avó falava? Cautela e canja de galinha, né? Canja de galinha. Canja de galinha, isso aí. Mas canja de galinha não, faz uma sopinha de músculo, que é muito melhor. Boa, seu Alcides, muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, pela parceria da Scott Consultoria ao longo desses mais de 20 anos aí do Notícias Agrícolas. E volte sempre, seu Alcides, é sempre bom te ouvir. Muito obrigado, Alexander. Sempre é bom bater um papo com vocês. Sempre perguntas muito bem elaboradas, pensadas e sucesso, né? Que a gente dure pelo menos mais 25. É isso aí. Vamos dobrar a meta, né? Dobrar a meta. Grande abraço, Alcides. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí, Alcides Torres, Scott Consultoria, analisando o mercado com a gente, principalmente depois, né, com as conclusões dos analistas que participaram do tradicional encontro de analistas lá da Scott Consultoria, que aconteceu ontem em São Paulo. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para o boi gordo. De olho na tela. Encerraram não, estão em andamento ainda lá na B3. Novembro está recuperando 0,09%, R$ 318,35. Dezembro, R$ 327,30, alta de 0,23%. Janeiro, R$ 330,95. Olha aí os 330 citados pelo seu Alcides na nossa conversa, alta de 0,23%. E o fevereiro, R$ 330,15, subindo 0,49%. Indicador CPEA também ajustando um pouquinho aí, R$ 317,90, com uma alta de 0,39%. São os números do boi gordo para você que nos acompanha aqui nesse boletim especial do mercado. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem o Tempo e Dinheiro com João Batista Olive e também com o Sérgio Braga, aqui no Notícias Agrícolas, para que você fique bem informado sobre os mercados, a economia e a política brasileira. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.